A festa de hoje da Santíssima Trindade é para nos levar à grande admiração, né? Quem é o nosso Deus? Nós podemos chegar ao conhecimento da existência de Deus até pela razão, né? Observando as obras todas que nós vemos no universo, não é possível que não cheguemos à conclusão de que alguém fez as coisas todas, né? E não só fez, como ordenou, como organizou, e cuidou e cuida. Por isso a Bíblia diz: só o insensato é quem diz que Deus não existe. De modo que à luz da razão, nós podemos chegar ao conhecimento de que Deus existe. Os ateus são indesculpáveis, como aquele menino que era ateu, que chegou à sala de aula e viu um lindo globo terrestre na mesa, e ele olha para o professor e diz: quem colocou aí? Quem foi que fez? E o professor disse: ninguém. Ele surgiu aí do nada. Mas não pode, alguém tem que ter feito. Então você me deu um argumento para dizer que quem fez foi Deus. Deus que fez todas as coisas. Podemos chegar ao conhecimento de que esse Deus é uno, é um só, não há mais que um. Se houvesse mais de um Deus, um teria algo que o outro não teria, logo não seria Deus, porque faltaria uma perfeição. Podemos chegar ao conhecimento de que Deus é eterno, porque se não fosse eterno não seria Deus, teria um começo. Chegamos à conclusão também de que Deus é simples e é espírito, não é composto, porque tudo que é composto se decompõe. Podemos chegar à conclusão de que Deus é todo-poderoso, fez todas as coisas e com seu poder conserva todas as coisas. Tudo isso podemos chegar à luz da razão, da nossa inteligência. Dá um pouco de trabalho para a gente ir observando e chegando, tirando as conclusões. Por isso, Deus, porque nos ama, Ele quis fazer uma via muito mais fácil. Quis nos mostrar não só que Ele existe, que Ele é Deus, mas quis nos mostrar também os seus mistérios. E Deus faz isso através da revelação. Revelação vai tirar o véu. Revelar é tirar o véu e nos mostrar, né, quem Ele é. Por isso, a revelação de Deus vai acontecendo, Deus vem em busca do homem. E nossa religião é uma religião revelada, não é criada por ninguém. Ela é revelada. Deus vai se revelando já desde o início. Isso de modo muito simples, né? Porque Deus procura o homem para se mostrar como Ele é e para estabelecer com o homem uma relação de amizade e de comunhão. Vai se revelando no início da história humana, a Sagrada Escritura vai nos mostrando, né? Vai depois se revelando através de um povo que Ele criou, o povo hebreu, depois chamado também de judeu, e faz a maior revelação à humanidade através do seu Filho, que é mandado ao mundo para mostrar quem é Deus e o que Deus quer de nós. Esse Filho é Jesus Cristo. Então essa revelação do começo é chamada de primitiva, ou depois a patriarcal, dos primeiros patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, depois a revelação mosaica, ou da lei, que vai de Moisés até Jesus Cristo, depois a revelação do próprio Jesus, até a morte do último apóstolo. Deus, na sua bondade, vai se mostrando para nós e tirando esse véu e mostrando o que Ele quer de nós, o que Ele busca em nós. Faz isso com seu Filho Jesus. E o que é que Deus quer de nós? E como é esse Deus? Já no começo da Sagrada Escritura, nós vamos ver alguns indícios de como é esse Deus.
Quando vai criar o homem, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Porque Deus é plural. Até aí não sabemos como. Quando nós chegamos lá em Abraão, ou melhor, Abraão recebe uma visita, aparentemente, de 3 anjos. Por que os 3? Mas vamos, na hora da lei, de mostrar a lei, Deus quer que o sacerdote faça a aspersão do sangue do cordeiro 3 vezes sobre o povo. Por que 3 vezes? Isaías vê os anjos adorando ao Senhor e os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Mas nós vamos entender o porquê desses 3 quando há a anunciação do anjo a Maria, em que o anjo diz: darás à luz um filho, ele será chamado Filho do Altíssimo, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Aí o anjo já diz quem são esses 3. Filho, gerado em Maria, que tem um pai e é gerado por obra do Espírito Santo. Depois nós vamos ver no batismo desse menino, o pai que fala da nuvem: este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência. O filho ali no rio sendo batizado. E vem uma terceira pessoa, o Espírito Santo, como pomba, que pousa sobre o filho. É a manifestação da glória do filho, mas juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Depois Jesus vai mostrando em sua pregação que ele veio mandado pelo Pai, que ele e o Pai são um, e quem vê o Filho vê o Pai, mas o Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, mas o Filho vive pelo Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu dei a conhecer aquilo que o Pai me mandou e me revelou. E eu do Pai enviarei o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que vos ensinará todas as coisas. Eu do Pai enviarei o Filho, que procede do Pai, o outro Consolador, aquele que dará testemunho de mim. E por fim, antes de subir ao céu, ele disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome, porque é um só. Pai, Filho, Espírito Santo, porque são 3. E aí nós entendemos, e a igreja nos explica, são 3 pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai. Distintas, uma não é a outra. Mas todas as 3 têm a mesma natureza divina, o mesmo poder, a mesma sabedoria, a mesma natureza. Porque as 3 pessoas são um só e mesmo Deus. Não podemos compreender porque é um mistério, mas mas Deus nos revela. E nós cremos por causa da autoridade de Deus, que não pode se enganar nem nos enganar. Então nós fazemos esse ato de fé. O nosso Deus é o Deus uno e trino. Não há outro Deus a não ser este. Os outros que se chamam deuses não são deuses, são demônios criados, disfarçados de deuses e que querem ser adorados. Os homens vão inspirados pelo demônio criando ídolos que, quando não se adora o verdadeiro Deus, se adora o diabo, porque o Deus verdadeiro é uno na essência e trino nas pessoas. E esse Deus quer se unir a nós. Por isso esse Deus nos criou por amor e nos chama a participarmos da sua vida. E a participação nossa da vida, da participação nossa em Deus, e de Deus em nós, é chamada de religião.
A palavra religião vem do latim religare, que significa uma ligação, como explica Santo Agostinho, uma ligação do homem com Deus. Há uma relação nossa de intimidade entre nós e Deus, Deus em nós. Isso é que é a religião. E a religião, ela exige atos. Então, religião aqui que eu digo não é apenas uma instituição, que é religião tal, porque na verdade só existe uma religião verdadeira, a religião do verdadeiro Deus. As outras são falsas, porque uma só é verdadeira, aquela revelada, as outras são criadas. Os homens lá, com suas inspirações imanentes, vão criando modos de expressar aquele sentimento religioso que é inerente à natureza humana, porque o homem é um ser religioso. Então, nessa ânsia de colocar em prática e expressar esse sentimento, ele vai criando modos de expressar, códigos que chamam de religiões. Mas uma só é a verdadeira, que é aquela revelada. Deus foi se revelando e por fim se revelou por seu Filho Jesus, que mandou que fosse pregada essa fé no mundo inteiro. Fazei de todos discípulos meus, como acabamos de ouvir no Evangelho. Muito bem. Diante dessa grandeza de Deus, o que nós devemos fazer é nos prostrar e adorar, né? Religião pode ser entendida também como virtude, a virtude da religião. Por isso se diz uma pessoa é religiosa, porque pratica uma virtude de religião, com atos que expressam essa sua ligação com Deus. Fulano é religioso, porque pratica atos dessa virtude, que visa unir o homem a Deus. Então a oração faz parte dessa vida religiosa, a comunhão faz parte dessa vida religiosa, pois os atos de virtudes em geral fazem parte dessa vida religiosa. E essa virtude de religião, ela é obrigatória para todos. Obrigatória para todos. Então, diante da Trindade, da Santíssima Trindade, qual é o nosso primeiro dever? É crer. Crer nessa verdade. Creio, Senhor, que Tu és uno e trino, um só Deus em três pessoas. Eu creio. Não porque eu entenda, até porque se eu compreender os mistérios de Deus, eu vou ser Deus. Eu posso compreender como se faz uma igreja, como se faz uma nave espacial, como se constrói uma ponte, como se estuda lá as células e a formação do universo. A ciência pode me ajudar a isso, mas tudo isto está abaixo da minha inteligência. Então eu posso compreender aquilo que está abaixo da minha inteligência. O que está acima da minha inteligência eu não posso entender. Por maiores que sejam as coisas, elas estão abaixo da minha inteligência. Deus não. Então, se eu pudesse compreender os mistérios de Deus, Deus estaria abaixo da minha inteligência. Logo, não seria Deus. Então, eu posso compreender, então não posso compreender a Deus. Mas eu posso crer e devo crer, porque Deus me diz, com a sua autoridade, quem Ele é. Então, diante da Trindade, eu creio. Não porque compreendo, mas porque Deus diz que é assim. Por isso eu creio. Então, o crer, ou a fé, é, em primeiro lugar, uma adesão da minha inteligência às verdades que me foram reveladas por Deus e que me foram trazidas da Sagrada Escritura, da tradição com T maiúsculo aqui, e foram explicitadas para mim através do magistério
colocado por Deus e inspirado por Deus, que se chama magistério da igreja. Então eu só creio e pronto, creio, Senhor. Mas esse crer, além de ser uma adesão da minha inteligência às verdades reveladas, deve ser também uma resposta que me leva a uma vivência de acordo com aquilo que eu creio. Então, se eu tenho fé, eu tenho que viver conforme essa fé. Então, se eu creio em Deus, eu creio, as consequências desse crer em Deus para a minha vida, deve ser que a minha vida, se eu creio nele, no seu poder, creio que ele é meu Senhor, creio que ele me criou, creio que ele cuida de mim, eu tenho que viver, eu tenho que servi-lo. Tenho que me prostrar diante dele. Tenho que reconhecer o seu supremo domínio sobre mim. Se não é se crer, é morto. Daí que vem a fé sem obras, é morta. Então esse crer vai me levar a atitudes. Por outro lado, se eu não vivo como eu creio, eu vou terminar crendo como eu vivo. Muita gente perde a fé, não é porque deixa de crer, primeiro, é porque deixa de viver conforme a fé. Muita gente se afasta, por exemplo, da igreja, não é porque não acredita naquelas verdades, primeiro se afastou porque não queria viver conforme aquelas verdades. Então, porque não quer viver, prefere viver nos vícios, nos pecados, etc., aos poucos a pessoa vai deixando de crer naquelas verdades, mas antes de deixar de crer, de perder a fé, ela perdeu a vivência da fé. Daí a importância de a gente viver a fé, uma virtude da religião, conforme eu disse, para que fomente cada vez mais esse crer e praticar, porque a fé sem obras ela é morta. Entenderam? Então, o primeiro ato nosso é crer. Depois, crer nessa verdade, Deus unitrino, e crer também na sua palavra. Se eu creio nele, eu creio que ele se revelou, eu tenho que crer também naquilo que ele revelou. E essa revelação, conforme disse, ela está lá na Sagrada Escritura e na tradição. Então, eu tenho que crer na sua palavra. Sobretudo naquilo que Jesus Cristo fez e ensinou, e que nos foi transmitido de modo ininterrupto pela igreja, até os dias de hoje. Então, crer na palavra de Deus, a palavra de Deus que é luz, a palavra de Deus que é fecunda na minha vida, que me transforma, porque a palavra de Deus vem para mim com a graça de Deus. Então, a primeira atitude diante da Trindade é crer na Trindade e crer na palavra. Segundo, depois de crer, eu tenho que obedecer. Se eu creio na autoridade de alguém, e sei que esse alguém é superior a mim, eu tenho que obedecer àquilo que aquele superior me manda fazer. Se eu creio que aquela pessoa, por exemplo, é minha superiora, então eu tenho que fazer aquilo que ela me manda. Do ponto de vista humano, se eu creio em Deus e sei que ele é superior a mim, eu tenho que obedecer. E Deus me manda obedecer. A obediência o que é? A obediência é a união da minha vontade à vontade de Deus. Isso aqui é obediência. É difícil obedecer porque nós somos tão rebeldes que achamos que nós temos que obedecer a nós mesmos. Por quê? Porque no fundo, nós achamos que somos os deuses e tomamos o lugar de Deus na nossa vida. Eu faço as coisas do meu jeito. E o que é pior, às vezes, para fazer as coisas do meu jeito, eu manipulo a minha fé e começo a mudar até a fé para colocar a fé do jeito que eu quero e não do jeito que ela é. Como é que Deus quer que eu obedeça? É simples. Queres entrar na vida eterna? Disse lá para aquele jovem, obedece aos mandamentos. E nos dá lá os mandamentos, que não nos prendem,
que não nos oprimem. Hoje se fala muito em direitos humanos. Pior, né? Agora fala dos direitos dos animais. Eu não sei o que quer dizer isso, porque o animal tem direitos, eu não sei de onde tiraram isso. O cachorrinho tem direito, a tartaruga tem direito, o mosquito da dengue tem direito, daqui a pouco tudo tem direito. A árvore tem direito, o pé de carvalho tem direito, direitos da natureza, não sei de onde tiraram isso. Mas não se fala dos direitos de Deus sobre nós. O ser humano tem direitos, claro, só que esses direitos, eles supõem uma coisa muito importante, que é o ser humano. O fundamento do direito do ser humano é porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Semelhança pela graça e imagem de Deus. Essa é a grande dignidade do homem. E a partir daí, tem todos os direitos, porque o direito humano é fundamentado no direito divino. O direito do homem é fundamentado em Deus. Então não se pode o homem ter um direito que pise no direito de Deus. Por isso Deus colocou lá para nós 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos são, como eu disse, eles não nos oprimem, eles são muros que nos protegem. Então, quando Deus coloca lá os 10 mandamentos, dentre os 10 mandamentos, não matar, nos protege isso. Não oprime. Quando diz não levantar falso testemunho, isso não oprime, isso nos protege, protege as nossas relações, protege a nossa própria liberdade de fazer as coisas. Quando nos diz não pecar contra a castidade, quando nos fala da fidelidade matrimonial, da união conjugal dentro do matrimônio, isso tudo protege a vida humana, protege a sociedade, protege o ser humano, para que o ser humano não se perca. Então os mandamentos são como muros protetores, ou são como trilhos. Vocês imaginem um trem que vai fora dos trilhos, o que acontece? Ele tem que ir lá nos trilhos. Se ele sair dos trilhos, ele se perde. Os mandamentos são assim, são como 2 trilhos, que dizem, faça assim que você vai chegar ao seu fim, senão você se perde, vai causar acidentes no percurso. E quantos acidentes nós temos no mundo, quanta desordem, quanta confusão, tanta corrupção dos costumes, tanta miséria material, moral, tanta gente passando dificuldade, muita gente passando fome, muita gente se maltratando um ao outro, falta de liberdade em tantos lugares, falta de sossego, falta de segurança. Tudo isso por quê? Porque o ser humano deixou de obedecer à lei de Deus, o que é um absurdo. O problema é que de tanto nós vermos o mal, terminamos nos acostumando com ele, achamos é a si mesmo. O mundo está a si mesmo, mas nós não podemos nos conformar com o mal. E só vamos restaurar o mundo, ou só vamos transformar o mundo, quando os homens voltarem a obedecer à lei de Deus. Então, o segundo dever nosso é obedecer. Somos muito fáceis em dizer para os outros obedecerem. Todo mundo tem que obedecer, mas você obedece? Ou coloca outras coisas no lugar de Deus? Quais são as suas prioridades na vida? Deus está no centro, é o primeiro? Ou Ele está lá no final? Ou diante das escolhas que você vai fazer na vida, você coloca Deus como critério máximo? Então, obedecer. É claro que nesse caminho da obediência nós somos fracos, porque há em nós uma desordem interior muito grande, uma sede desordenada de prazer, uma sede desordenada de poder, outra sede desordenada de bens materiais, de dinheiro. Então, este fogo terrível que há dentro de nós, essa desordem, muitas vezes nos leva a quedas na desobediência. Mas não nos conformemos com isso. Vamos nos levantar e vamos seguir em frente. Então, obediência. Essa obediência que nos leva a servir a Deus. E terceiro, dever para com a Trindade. Primeiro eu disse que é fé, segundo, obediência, e terceiro, amor.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Então tem que partir daí. Deus é o Supremo Senhor. E todo amor deve ser para Ele. O amor às criaturas deve ser um amor em Deus. Você não pode, meu jovem, amar mais a sua namorada do que Deus. Você, na sua paixão, não pode amar mais o seu namorado do que Deus. Deus é maior do que ele, maior do que ela. Você não pode amar mais o Estado, e hoje, depois do positivismo, o Estado se tornou a razão de ser do ser humano, mas o que é errado, mais do que Deus. Porque toda a autoridade vem de Deus. Muitas vezes a autoridade é exercida de modo autoritário, errado, como sendo fim em si mesma, mas não é assim. Toda autoridade, sobretudo a autoridade humana, ela existe para as coisas aqui da terra, coisas temporais, por exemplo, a autoridade do Estado, as coisas temporais, o bem comum em vista do fim último do homem. Esse é o sentido verdadeiro da autoridade. E essa autoridade vem de Deus. Então nós temos que buscar amar esse Deus. E amar esse Deus servindo a Ele, sendo a presença dEle no mundo, buscando esse amor em Deus que é amável em si mesmo. Deus é amor, né? Meditamos esses dias aí os 3 tipos de amor, né? Muitas vezes vai amar a Deus por interesse, é fraco esse amor. Ou vai amar a Deus porque quer servir, melhorou. Ou vai amar a Deus porque quer comunhão com Ele, melhor ainda. Esse é o amor ágape, o amor de comunhão. Mas é preciso viver, buscar esse amor, porque Deus é amável em si mesmo. E esse amor é também um amor de gratidão, de alguém que recebeu tudo de Deus. São Paulo dizia, pela graça de Deus sou o que sou. Quem me separará do amor de Cristo? E vai citando uma série de coisas, a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o abandono, as prisões. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Porque o amor de Cristo deve estar acima de tudo. E quando falo amor de Cristo, porque Cristo é o Filho, é Deus humanado, e homem também, quer dizer, a gente tem que ter aquela presença assim, né, de modo visível, né? Hoje não é visível, mas sabemos que é Deus encarnado, o rosto misericordioso, né, de Deus, como diz o magistério. Portanto, para Deus o amor ama e faz o que queres, como diz Santo Agostinho. Concluímos olhando para Maria Santíssima, né? Aqui nossa mãe. E essa mulher que viveu a Trindade, né? Filha do Pai, dará à luz um filho, né? Filha do Pai, mãe do Filho, segunda pessoa, e esposa do Espírito Santo. E a gente resume tudo nesse quadro que nós vimos nesse altar, né? O Pai lá em cima, olhem lá, o Pai eterno, Ele envia o Filho que fecunda Maria por obra do Espírito Santo. E esse Filho morre na cruz por nós. E o Pai, então, pega o Filho que se oferece em sacrifício no altar e tira o Filho e dá para cada um. Toma, meu filho. Então, unindo-nos ao Filho, nós estamos nos unindo à Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma graça para nós. Isso aqui é a fé. Isso aqui é a religião que Deus nos trouxe. Vamos ver isso no dia a dia e pedindo a Maria Santíssima, nossa mãe, que nos fortaleça, nos ajude
a termos esta vivência da nossa religião e agradecer. Hoje poderíamos estar adorando tanta coisa, né? Mas estamos adorando ao Deus verdadeiro. E que a Trindade venha em nós e habite, encontre em nosso coração a sua morada. Amém.